Olá, eu sou Vanusa Soares e nós estamos no VanuCast. E o VanuCast hoje está aqui na Zona Sul de São Paulo, na igreja Yeshua Jireh, com a pastora Maria. Prazer, pastora, te ver novamente. Prazer todo meu. Olha, uma alegria, só Deus sabe os montes que nós escalamos para chegar até aqui, né, pastora? Amém. E hoje nós vamos trazer aqui no VanuCast a história da pastora. Nós estamos no mês onde vamos ter um congresso aqui na Igreja Yeshua Jireh. E esse congresso é Conexão Mãe e Filhos Diante de Deus. E a história da pastora é muito importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa alegria e desenvoltura como mãe. E a pastora ela vai falar de algo muito precioso. Pastora, se presente para nós. Meu nome é pastora Maria, sou da igreja Yeshua Jireh e estou aqui hoje para poder dar o meu testemunho do que Deus fez na minha vida. Amém. Glória a Deus. E a pastora vai falar do filho. A pastora tem vários filhos, né, pastora? Quantos filhos? Vários não, tenho 3. É vários, pastor. De um é vários. Eu tinha 3, né? 2 meninas e um menino. Sim, 2 meninas e um menino. E esse menino, qual era o nome dele, pastora? Era Bruno. E o Bruno tinha quantos anos? Tinha 22 anos quando ele faleceu. Pastora, eu sei que é um momento assim delicado para você falar do Bruno pra gente. Mas fica à vontade. Fala pra gente do Bruno. Hoje nem tanto, né? Antes era, mas hoje nem tanto. Hoje eu posso dizer assim que eu lembro dele com alegria e não com tristeza. Amém. Porque eu sei que hoje ele está junto do Pai. Amém. E o que aconteceu, pastora, com o Bruno? Como é que começou essa trajetória da perda? Porque é uma trajetória, não é, pastora? Sim. Então, começou quando nós resolvemos fazer um passeio. E antes, vamos voltar lá atrás. Sim. Antes desse passeio, eu estava, vamos dizer assim, orando para montar uma mesa de Santa Ceia. E a maioria das vezes, quando eu buscava assim de Deus para montar uma mesa de Santa Ceia, Deus falava comigo de uma maneira. E nessa época, eu estava buscando de Deus como montar uma mesa que Deus tinha pedido para mim, que era para poder montar uma mesa com prata e ouro. Nossa, especial essa mesa. Era. Diferente. Aí eu ainda falei assim para Deus, falei, Senhor, mas prata e ouro? Eu falei, a prata, tudo bem, dá para poder comprar, que não é tão caro, mas e o ouro? Aí Deus, ele falou assim, dá sim, mas não para comprar, mas dá para poder montar. E ele deu estratégias de como transformar um vaso de barro como se ficasse parecido com ouro. E assim eu fiz, conforme Deus foi falando para mim poder fazer, eu fui fazendo. Na decoração. Consegui decorar o vaso parecido com ouro. E a prata, na época, uma irmã comprou um utensílio de prata que vinha uma jarrinha e os cálicezinhos, todo de prata. E aí, tudo bem. Eu falei assim, Senhor, os utensílios tudo bem, mas como que o Senhor quer que decora essa mesa? Porque Deus, ele dava todos os detalhes, aonde colocava os utensílios, que cor que queria. Sim. E aí, um belo dia, eu tinha conversado com Deus e tudo, e Deus não tinha me respondido, né? Como que ele queria, não tinha me mostrado.
E aí um belo dia eu estava trabalhando, e aí Deus começou a ministrar comigo, falar comigo. Aí eu me via como, assim, como se eu estivesse na igreja, e no altar apareceu a mesa do jeitinho que Deus queria, e na frente da mesa apareceu Deus. Nossa. E ele estava desse jeito, com as mãos abertas, uma roupa branquíssima, é um branco assim fora do comum. Uma visão em sonhos. E em volta dele tinha raios, como se fossem raios de ouro. E aí ele estava ali na frente da mesa, a mesa já toda montada, decorada. E aí era como se eu tivesse na época antiga de Jesus mesmo. E aí vinha aquela multidão andando, e aí Deus começou a falar comigo através da passagem da viúva pobre. E vinha aquelas pessoas, depositavam a oferta no altar, e Deus pegou, foi e falou assim, veio aquelas pessoas, depositou, aí Deus falou assim, veio uma mulher, aí Deus falou assim para mim, você está vendo essa mulher? E aí eu comecei a chorar. Nossa. Aí eu sabia que Deus ia pedir de mim algo. Meu Deus. Daí me deu um aperto no peito, eu comecei a chorar. E eu falei assim para Deus, sim. Deus falou assim, você está vendo essa mulher? Ela depositou no meu altar o que ela tinha de mais precioso. E o que você tem de mais precioso? Quando Deus falou assim, eu caí, me prostrei no chão e comecei a chorar. E na hora veio o meu filho. Seu filho único. Na hora veio o meu pensamento, meu filho. Aí Deus falou assim para mim, então, entrega no meu altar. O que você tem de mais precioso na sua vida? Aí eu falei para Deus, falei assim, Senhor, o que eu tenho de mais precioso na minha vida, o Senhor sabe que é a minha família. Deus falou assim, então, entrega no meu altar. Eu respirei, as lágrimas caíam do meu rosto, eu falei, Deus, tá bom, eu entrego, Senhor. Eu entrego no seu altar a minha família. E naquele dia, Deus testificou no meu coração que Ele ia recolher o meu filho. Só que é algo que nem eu costumo falar assim, quando verdadeiramente a gente entrega algo na mão de Deus, a gente entrega e descansa. Porque a gente sabe que Deus Sim. vai fazer o que é o melhor. A gente tem paz, né? Aí eu fiquei em paz e eu esqueci desse episódio. Você esqueceu Dessa petição da parte de Deus eu em esqueci. sonhos. Sim. Aí passou um tempo, eu não lembro quanto tempo passou. Mais meses? Passou meses? Foi mais. Foi bem mais. Aí, até que chegou o dia, não, antes disso, Deus, Ele teve assim trabalhar assim, Ele fez assim algo assim na vida do meu filho, assim, fora do comum. Porque antes a gente não tinha diálogo, a gente não conversava. E desse tempo, quando faltava mais ou menos, acho que uns meses para o acontecido, a gente começou a conversar. Ele sentava, conversava comigo. Ele começou a ouvir louvores. Olha. Ele dormia assim, um soninho de nada. Ele tinha pesadelos. Ele acordava assustado e desesperado. Ele falando assim que acordava chorando, falando que ele estava com pressentimento que ia acontecer algo com ele.
só que ele não sabia o quê. Aí ele começou a ouvir louvores direto em casa, deixou de ouvir aquelas músicas de funk, ele ouvia louvores. O coração dele estava ali Sim. convertido, né? Tanto que tinha um louvor que ele ouvia muito, que é aquela de Lázaro. Remova a minha pedra. Sim. Direto. Nossa. E aí até que chegou o dia que nós fomos viajar. Aí a gente foi, eu mais meu marido, meus netos, a gente foi na frente. E depois ele foi com a minha filha. E a minha filha, a minha netinha e o meu ex-genro. Eles chegaram lá num sábado e estava chovendo, chovia muito, muito. Vocês foram, só vou voltar um pouquinho, quando Deus falou, né, para você, né, vou chamar de você que a gente deve ter a mesma, quase a mesma idade. Vamos lá. Assim, Deus, ele te falou que queria algo de você, para você depositar no altar dele. E a partir desse momento, você, por mais que você tenha sentido que foi algo difícil de se ouvir, mas você descansou em Deus, sabendo que Ele sempre tem o melhor, né, e teria para sua família naquele momento. Uhum. E aí o seu filho, ele começou a ter uma mudança de vida. Ele começou a se converter completamente. Sim. Tanto que vocês começaram a ter mais diálogo, uma convivência melhor de mãe e filhos. E aí vocês planejaram essa viagem. Aí vocês foram para onde mesmo? Peruíbe. Para Peruíbe. Pode continuar, pastora, só para dar uma frisada assim, né? Então, eu esqueci de falar algo. O meu filho, ele estava envolvido com drogas. Ele estava usando um tempo para cá, ele estava usando muita cocaína. E tanto que ele estava chegando até... Ele espirrava sangue. Nossa. E aí, quando ele chegou lá na praia, à noite, ele tinha usado. E quando... Ele estava viciado, né? Tava. E isso estava me deixando, assim, desespero. Desesperado, né? E cheguei a tentar ajudar e tudo, oferecer ajuda. Eu tinha uma pastora que ela conhecia muita gente. Eu falei para ele, se você quiser ajuda, você fala que a gente consegue um lugar para poder internar você. Mas ele sempre negava. Até que um belo dia, quando eu tinha ido montar a mesa de Santa Ceia também, que eu lembro que foi à noite, que eu voltei, aí eu coloquei a chave em cima da mesa, fui lá para dentro fazer não sei o quê, e ele chegou da rua. E ele colocou a chave também em cima da mesa. Quando eu fui pegar, junto com a chave, ele deixou uma ampola de cocaína. Nossa. E aí eu peguei, fui e mostrei para ele. Eu falei, o que é isso? E aí ele negou e falou que não era dele. Então, foi algo que já estava vindo já há muito tempo. E quando ele chegou lá na praia, aí estava chovendo e tudo, fomos dormir. Quando foi no outro dia de manhã, que já era no domingo, o dia amanheceu, assim, não estava chovendo, só que estava meio nublado. E depois saiu um solzinho, nós resolvemos ir para a praia. E essa casa onde a gente estava era pertinho da praia. Oh, maravilha, hein? Só que eu, meu marido, meus netos, a gente ficou perto da casa. E ele mais a minha filha e o meu ex-genro,
eles quis ir para mais para cima, que eles falaram que era o lugar onde tinha o quiosque, que tinha mais movimento. Ele ainda brincou e falou assim, eu não quero ficar aqui, nesse lugar de pobre, não. Foram para lá. Mas eles quis ir para lá por quê? Porque tinha o quiosque, eles queriam beber e tudo. Bem, foram. Ficamos lá perto da casa e quando nós estávamos na praia, a gente olhava para o lugar onde ele estava. Nossa, foi assim, fora do comum, sabe? Assim, vamos dizer assim, eu vejo como um sobrenatural mesmo, porque eu olhei para lá, eu ainda falei assim pro meu marido, eu falei, nossa, Zé, olha como é que está lá. E estava sol, um sol lindo. No E lugar o onde ele lugar estava. onde nós estava nublado. Eu ainda falei assim pro meu marido, falei, nossa, a gente podia ir para lá, olha como é que está lindo lá. Aí, depois que eu falei isso, não demorou muito tempo. Chegou a minha filha, ela saiu do carro com a minha neta no colo, acenando para nós. Depois saiu meu genro, ele acenava também, e chamando a gente. E eu, calma, olhei para o meu marido e falei assim, Zé, olha lá, é a Thaís. Falei, nossa, o Diego está junto com ela. Aí eu falei assim para ele, falei, Zé, vamos lá, que eu acho que aconteceu alguma coisa. Eu não estou vendo o Bruno. Aí nessa hora, deu uma coisa assim, sabe? Aí fomos até lá, quando nós chegamos lá, ele falou que ele estava no mar, junto com ele, e que de repente ele falou que ele não estava sentindo os pés dele, que ele estava afundando. Nossa. Aí ele pegou, foi e falou assim, para com isso, Bruno. Você sabe nadar, porque ele era muito brincalhão. Aí ele falou, eu não estou brincando, eu estou afundando mesmo, eu não consigo alcançar o fundo com os meus pés. Aí ele falou assim para ele, tenta boiar, que eu vou buscar ajuda. E quando ele olhou, ele falou assim que ele não conseguia ver assim a margem da praia. Então eles Ele só estavam... conseguia ver a copa do coqueiro, de tão longe que eles estavam. Eles começaram a conversar, estava de costa, e a água foi levando eles não percebeu. Isso acontece mesmo. E o lugar... É terrível, nossa. O lugar onde eles estavam, falaram que era cheio de buraco. Nossa, aquelas oscilações, né? E foi um desses buracos que ele estava, que ele começava a afundar. Aí ele foi nadando, ele conseguiu chegar. Aí quando ele chegou na areia, ele procurou os bombeiros e eles pegaram o jet ski e foram até lá. Quando chegou lá, já não encontrou mais ele. Poxa. Aí a partir daí já começou o desespero. Aí a gente foi até onde ficava o corpo de bombeiro e eles falaram assim que era para a gente poder caminhar pela praia, porque poderia acontecer dele ter desmaiado, a água ter levado ele, ou dele parecer em algum outro lugar. Só que a gente começou a andar, eu mais o meu marido, ele começou a passar mal. E quando eu estava andando pela praia, Deus falou assim para mim, se prepara, que você não vai achar ele mais com vida. Ai, que triste. Aí a gente voltou para casa e depois a gente pegou o carro e foi andar de carro para ver se achava alguma coisa, mas a partir daí nada.
Aí a gente ligou para a pastora aqui, para São Paulo. E ela foi para lá ajudar a gente, a pastora Vera. E a partir daí a gente começou a busca, procurando por ele ou pelo corpo. Só que no fundo, até aí, eu não lembrava do episódio que tinha acontecido. Aí a gente continuava procurando e eu tinha esperança. Como eles falaram para mim que poderia encontrar ele desmaiado em algum lugar, eu tinha esperança que ele estivesse em algum hospital ou algum outro lugar. Sim. Aí quando foi no domingo, que foi o dia que a gente encontrou, levantei de manhã, cedo, era por volta de umas 5 horas mais ou menos da manhã, eu levantei, fui até a sala, dobrei os meus joelhos, depois de uma noite cansativa, porque foi a noite toda chovendo. Nossa. Eu tentava dormir, eu fechava meus olhos, falava assim para Deus, falava: Senhor, mostra onde está esse menino, Deus. Mostra onde ele está. E eu fechava meus olhos, eu via o corpo dele se batendo na água, na pedra. Nossa. E aí eu levantei, fui para a sala. É como que você tivesse sentido isso. É como se Deus estivesse mostrando assim, etapas por etapas, aonde foi que ele passou. É isso que eu falo, pastora. Só vou pegar essa experiência sua. Por isso que eu falo que essa conexão que a gente tem com os filhos é muito forte. E a gente precisa dar mais atenção a isso. Você sentiu tudo isso, né? Ou seja, tragicamente, você foi acompanhando tudo ali de uma forma sobrenatural. Isso é algo assim extraordinário. Porque Deus, ele deu assim, quer dizer, eu vejo como Deus. Deus estava preparando ele e é como se ele também estivesse me preparando, porque ele tirou uma foto quando ele ia tirar um documento e ele chegou em casa, ele pegou uma fotinho desse tamanho. Ele me entregou sério. Ele olhou assim para mim sério e ele falou assim: toma, mãe, para a senhora. Eu olhei a foto assim, ainda brinquei com ele e falei assim: o que eu faço? O que você quer que eu faça com essa foto? Só se eu pôr na parede para espantar mosquito. E ele ficou olhando assim para mim, sabe? Então, tudo isso Deus trouxe à tona depois. Os momentos bons, né? Aí eu peguei aquela foto, eu coloquei dentro da minha carteira. Até alguns meses atrás ainda estava na minha carteira ainda, depois eu tirei. Tirou. Mas aí, voltando, eu fui para a sala, dobrei o meu joelho e quando eu ia começar a perguntar para Deus o porquê que Ele tinha permitido que tudo aquilo tivesse acontecido, aí eu lembrei. Aí eu respirei novamente e eu falei assim, chorando, eu falei: tá bom, Deus, eu não vou perguntar para o Senhor o porquê que o Senhor permitiu e nem como. Aí Deus falou assim, eu falei assim: eu só te peço uma coisa, Senhor, devolve o meu filho. Nem que seja para mim poder sair daqui com o corpo dele, para poder sepultar, mas eu quero sair daqui com ele. Nossa, que angústia. Aí eu levantei, eu sentei no sofá, e quando eu sentei, que eu abri os meus olhos, que eu olhei para o chão, eu já não estava mais naquela sala.
Nossa. Aí Deus falou assim, é hoje. Meu Deus, que fortes. Aí eu abri os meus olhos e eu via a praia. Aí no canto, no lugar assim, tinha mato, areia. E ali estava estendido o corpo dele. Ele estava com uma bermuda jeans, uma cueca branca. E assim, a bermuda, ela estava mais ou menos descida até aqui, na região da coxa. Sim. E mostrava a cueca dele. Só um pouquinho. Continua, pastora. Então, aí Deus mostrou o lugar onde ele ia ser encontrado. E aí eu levantei dali, voltei para o quarto, aí falei para o meu marido assim, falei, ó, levanta, vai, compra pão que eu vou fazer café. E a gente vai sair hoje e eu só vou voltar quando eu encontrar o meu filho. Que equilíbrio você teve, hein? Como Deus te deu assim um equilíbrio tremendo. Aí eu fui, estava lá com a gente a pastora, tinha o irmão, que hoje ele é pastor Fernando, e o Anderson, que foi assim, 3 pessoas assim que me deu um apoio assim, sabe, fora do comum. Admirável, né? Um momento Porque, tão difícil nossa, desse, ter o pastor da sua igreja, as pessoas que literalmente cuidar da ovelha. Muito lindo. E quando a gente sabe, quando Deus faz algo assim na vida da gente, que nem eu falo, quando é Deus, a gente não esquece. Verdade. De maneira alguma. Sim. Os mínimos detalhes. E hoje eu lembro dos mínimos detalhes. Antes eu lembrava, me trazia dor, mas hoje não. Hoje eu vejo de uma maneira diferente. Porque quando Deus falou para mim que tudo aquilo que aconteceu, Deus falava assim, não é para tristeza, e sim para que o meu nome seja glorificado. E Ele falou que tudo isso, essa experiência que eu tive, ia servir como testemunho para muitas pessoas. Amém. Aí, nisso, esse irmão, ele levantou também, o pastor Fernando, e ele foi lá, eu já tinha preparado o café e tudo, aí nós fomos orar para poder tomar café. Aí ele foi e fez a oração. E ele orou dessa maneira. Ele falou assim, Senhor, hoje começa um novo dia. E que nesse dia o Senhor dê um ponto final nessa dor, nesta situação que nós estamos passando. Que hoje o Senhor determina uma hora para que a gente encontre esse rapaz. E que esta hora
seja até 2 horas. Nossa, ele pediu um horário para Deus. E conexão com o Pai, hein? Nós tomamos café, nós saímos novamente para poder procurar. Eu falei para ele do sonho, que eu queria ir na praia, que era parecida com a visão que eu tive, porque não foi nem sonho, que eu não estava dormindo. Fomos nessa praia, era cheia de pedras. Andamos tudinho ali, nada. E Deus testificava no meu coração que Ele não estava ali. Nós saímos dali. Aí voltamos de novo. Quando a gente está voltando, a pastora falou assim, vamos parar ali no posto de bombeiro para ver se eles estão procurando. Quando a gente chegou lá, estavam todos lá de braço cruzado. Ninguém fazendo nada, né? Estava esperando o corpo aparecer. Porque geralmente o mar, ele devolve, né? Aí ela foi lá, deu uma pressão neles e perguntou para eles se eles não iam ir atrás, se não ia procurar. Falou assim, simplesmente vocês não estão fazendo nada. E aí depois disso eles falaram assim, não, estava se preparando para poder sair um jet ski agora, para poder procurar. Aí a gente saiu de lá e ficamos do lado de fora. Parece que Deus estava prendendo a gente ali para que a gente não saísse. Aí a gente sentou para o lado de fora e ficamos ali esperando. Isso era o quê? Próximo da praia? Da onde ele estava, não era muito longe. Ah, tá. Então vocês ficaram no local, mas não era na praia? Não. Era ali onde fica os corpos de bombeiro. Ah, sim, na unidade do bombeiro. Isso. Aí, nisso, quando a gente terminou saímos de lá, que a gente sentou ali, o telefone tocou. Quando o telefone tocou, meu coração disparou. Aí saiu um dos rapazes lá fora e eles falou assim, acabaram. Um detalhe, deixa eu voltar um pouquinho, antes disso tudo, nós fomos no local, o primeiro lugar onde nós fomos, que Deus tinha me mostrado, que apareceu o corpo dele, nós fomos até lá. E você reconheceu? Era igual da visão? Era, eu sabia onde era. Era perto da casa onde a gente estava. Nossa! Nós fomos lá, quando a gente estava passando por esse local, o carro atolou. E eu olhava para o canto, que era o local onde Deus tinha me mostrado, e me dava um aperto. Me dava um aperto aqui no coração e uma angústia. E isso eu conheço. Sei como é. E ao mesmo tempo eu me arrepiava todinha. Nossa. E nisso que a gente estava ali, e eles tentando tirar o carro e tudo, a gente empurrando, passou um rapaz, um homem, numa bicicleta, pedalando, e ele andando e olhando para mim, e eu olhando para ele. Esse homem me chamou a atenção. Aí, tudo bem. Tirou o carro dali e a gente foi. Aí, quando a gente estava lá, que eles ligaram, falando que tinha um homem que estava passando na praia e encontrou um corpo de um rapaz, que tinha tudo a ver com a inscrição do meu filho, Aí eu falei assim, não precisa nem ver, eu tenho certeza que é ele. É ele. E ele está do jeitinho que Deus mostrou para mim. Meu Deus. E é no local aonde o carro foi atolado. E eu sei qual é o homem que achou.
Pois quando chegaram lá, aí o corpo estava do jeitinho que Deus tinha mostrado. Ele estava de bruço, com a cueca para cima assim, e o short descido na região da coxa e de bruço, Nossa. com o rosto virado de lado. Oh, meu Deus. Não me deixaram ir, porque eles falaram que tinha medo, não sabia o estado que estava o corpo. E eu ainda falava para eles, eu quero ver, porque ele está perfeito. Deus mostrou para mim o jeito que ele estava, e ele está perfeito, do jeitinho que ele está ainda. Aí não me deixaram ir. Aí quando eles foram lá, quando voltaram, aí ele falou para mim, antes dele falar, aí eu falei assim, era ele, não era? Ele falou assim, era. Nossa. E do jeito que você falou, que Deus mostrou, ele estava. Nossa, que experiência. Nossa. Aí veio, que eu costumo falar assim, que é a pior hora, que é a hora de reconhecer o corpo. Aí, e pior ainda foi para mim poder chegar lá e falar para o meu esposo que tinha encontrado ele, que estava sem vida. Nossa. O homem entrou em desespero, chorava, chorava. Aí quando foi mais tarde, ele falou que ia comigo para poder reconhecer o corpo, depois falou que não ia. Aí eu tive que ir. Foi eu e o pastor Fernando. Só que quando eu cheguei lá, ele já não estava mais do jeito que Deus tinha me mostrado. Eles pegaram o corpo, colocaram dentro de uma perua fechada. Não tinha ventilação, não tinha geladeira. Nossa. Deixou o corpo lá dentro. O veículo adequado? Porque eles tinham que pegar de Peruíbe e levar para Santos. Ah, sim. Só que eles demoraram muito para fazer isso. E estava meio abafado aquele dia, quando eu cheguei lá, que eles abriram, aí recendeu aquele fedor horrível. Oh, meu Deus. E aí a barriga dele já estava enorme, e ele já não estava mais do jeito que eu tinha visto. Mas Deus trouxe do jeito que te mostrou. Trouxe. Como Deus já sabia que eu não ia conseguir ver. Então, ele já me mostrou antes, para mim poder ver o jeito que ele estava. E foi isso que ficou registrado na minha mente. Não tinha machucado, não tinha nada, ele estava perfeito. Olha, Deus cumprindo, né, tudo aquilo que ele propôs. E aí, depois de um tempo, que a gente fica, como é que fala? Às vezes é como se a gente ficasse assim anestesiado. É como eu falo, né, demora para a gente cair na realidade do momento, né? E Deus me deu assim uma calma, assim, tão grande, que eu tive forças para poder tranquilizar as pessoas, que nem esse meu ex-genro que estava comigo, estava com ele, quer dizer, lá no dia, ele se culpava. Nossa. E ele repetia o tempo todo, ele falava, Dona Maria, eu não tive culpa. Eu juro para a senhora que eu tentei Puxa. ajudar ele, mas eu não consegui. E quando achou o corpo desse menino,
ele sentou lá atrás, esse menino chorava de Ai, soluçar. ficou transtornado. Muito. Aí, e eu sempre naquela preocupação, né? Cadê fulano? Cadê cicrano? E aí ele sumiu dali. E aí eu perguntei para minha filha, eu falei assim, cadê o Diego? Aí ela pegou, foi e falou assim, tá lá fora, mãe. Quando eu fui lá, esse menino ele sentou no chão, ele pôs a cabeça assim, ele estava chorando. Nossa, ficou arrasado, né? Aí eu peguei, fui, conversei com ele, falei assim, o que foi, Diego? Ele falou assim, eu não tive culpa, dona Maria, eu não tive. Eu juro para a senhora que eu não tive culpa, eu tentei. Eu falei, alguém está culpando você de alguma coisa? Ele falou, não, mas eu não tive culpa. Eu falei, ninguém está te culpando de nada. Aí eu falei assim para ele, olha para mim. Aí ele olhou e eu falei assim, eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus por você estar vivo. Você imagina que se em vez de um corpo, a gente saísse daqui com 2. Misericórdia. Eu falei assim, Diego, o que eu ia falar para tua mãe quando eu chegasse lá? Eu falei, graças a Deus que você está vivo. E ninguém está te culpando de nada e nem vai te culpar nunca. Aí eu peguei e fui, abracei ele, orei por ele. Pedi para Deus para que tirasse aquele sentimento de culpa dele. Porque ele não teve culpa de nada. E aí, a partir daí, ficou bem. Mas aí vem toda a outra parte do sepultamento e tudo, mas Essa parte é... Deus deu graça em tudo. Em tudo Deus deu graça. E aí depois, com o passar do tempo, Deus, Ele foi me confortando. Porque é que nem eu falo, a hora pior não é a hora do sepultamento. É depois que passa. É depois que passa que parece que a gente está dormindo e acorda, que a gente vê que tudo que aconteceu é real. Sim. Que não foi um pesadelo, não foi um sonho. Verdade. E aí Deus, Ele começou... tem que conviver com essa perda, né? Porque eu comecei a ficar assim, a querer entrar em depressão. E teve um dia, e o inimigo, ele começou a trabalhar em cima de tudo isso, porque eu trabalhava num lugar que era um apartamento, era no 7º andar. E aí começou a vir aquela vontade, aquele desejo, sabe, de suicídio. E eu olhava para baixo, do 7º andar. Teve um dia que eu triste, eu olhei, eu me via caída lá embaixo. E aí, a partir daí, eu comecei a clamar a Deus. Você visualizou... eu morta lá embaixo. Meu Deus, Eu comecei a clamar a Deus e tudo. Aí teve um dia que, na oração, porque eu não deixei de maneira alguma de ir para a igreja. Na semana que meu filho foi sepultado, eu fui para o culto. Eu ia para chorar, mas eu ia. E aí, Deus usou um dia uma irmã para poder falar comigo que ele tinha morrido, mas ele tinha morrido salvo, que Deus tinha salvo ele, que ele tinha tido o tempo dele com Deus. E essa irmã, ela é muito usada, e ela falou assim que quando ele estava, que a gente estava procurando ele, que não tinha achado ainda, ela falou assim que ela orando, ela se via lá no local onde ele foi, ele se afogou. E ela falou assim que no mar, ela viu a hora que ele afundou e ele levantou, subiu para cima e ele falou para Deus, Senhor, se o Senhor me tirar dessa,
eu volto. Aí ela falou assim, foi nessa hora que Deus resgatou ele. Ela falou assim, então você pode ter certeza que ele foi salvo. E Deus testificou no meu coração que ele foi salvo. Amém, glória a Deus. Então, eu falei assim para Deus, falei, Senhor, é isso que importa. Porque eu não quero. Um dia eu falei mesmo para Deus, falei, Senhor, se for para perder o meu filho, eu prefiro perder para o Senhor. Porque eu sei que ele vai estar bem. E Deus, ele contempla nossas Contempla. orações, né? Contempla. Olha... E Deus falou assim para mim, aquieta teu coração. Porque se não fosse dessa maneira, ia ser de uma maneira pior. E Deus falou para mim que ele ia morrer assassinado. Meu Deus. Ele falou, aí sim, você não ia aguentar e o meu nome não ia ser glorificado. E no sepultamento dele foi a coisa mais linda. Tinha jovens, nossa, mas tantos jovens. Nunca vi tantos jovens assim na minha vida. Nossa, que bênção. E a gente louvou o hino, o louvor, remova a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ele já estava ali sendo ministrado, né, pela letra do louvor. Muito forte, hein, pastora? A pastora, quando começou a acontecer tudo isso, já tinha quanto tempo que você estava no Evangelho, né, servindo a Deus? Olha, tinha um bom tempo já. Acho que tinha mais ou menos, uns 20 anos, mais ou menos. 20 anos, mais ou menos. Só que era assim, eu não vou falar para você que eu estava firme, que todos nós, vamos dizer assim, crente, cristão, tem uma fase que a gente está, assim, vamos dizer, morno. E eu estava nessa fase. Eu tinha voltado de uma cirurgia, fiz uma cirurgia que eu tinha retirado o útero. E antes de eu fazer essa cirurgia, você veja, desde aí, Deus já estava falando comigo. E antes de eu fazer a cirurgia, sabe quando você fica assim inquieta, sabendo que alguma coisa vai acontecer, mas você não sabe o que é? E aí, quando eu estava para poder fazer essa cirurgia, Deus, ele falou comigo que eu ia, mas eu não ia voltar. Aí eu falei assim, bom, amém, Senhor, seja feita a tua vontade. E eu lembro que eu cheguei lá para poder fazer essa cirurgia, e aí eu fui e tive o meu tempo ali com Deus. Eu tive o meu tempo com Deus, eu me consertei com Ele, e aí, quando eu estava ali, antes de entrar, aí veio uma moça, que ela ia fazer uma cirurgia também, e ela estava desesperada. Nossa. E era uma simples cirurgia, que era só para poder, acho que, fazer raspagem no útero, sei lá, alguma coisa assim. Cauterização. E essa moça, ela chorava. Com medo. Aí eu fui e falei para ela assim, eu falei, fique em paz. Eu falei, vai dar tudo certo.
Aí, tudo bem, ela entrou, depois eu fui, entrei para poder fazer a cirurgia. Quando eu cheguei lá, começou a tortura. Dava anestesia, anestesia não pegava. Foi umas 3, na terceira anestesia, que foi pegar, que eles trocaram a agulha, colocaram uma agulha bem fininha. Aí, eles conseguiram aplicar anestesia, aí depois colocava o oxigênio, eles falavam, respira. Eu respirava. E olhando para a cara do médico, o olho estatalado. O médico olhava para mim, olhava para o outro. Vai dormir não? Aí o médico falou assim para ele, às vezes isso acontece. Na terceira vez que eles mandaram eu aspirar, aspirei, aí eu já não vi mais nada. Quando eu acordei, eu via vozes, longe, longe, longe. Eu falei assim, meu Deus, será que eu morri, estou no céu? Eu falei, meu Deus, onde eu estou? Aí, depois eu vi que era uma enfermeira, e eu tentando falar, eu não conseguia. Com muita dificuldade, eu, enfermeira. Aí de novo, chamei ela, ela pegou, foi ouvir. Ela falou assim, o que foi? Você está sentindo dor? Eu falei, não, eu não consigo me levantar. Ela falou, a anestesia está passando. Já você consegue. Aí ela pegou, foi, aí depois ouvi aquela voz longe. Estou te dando mais uma chance. Nossa. E aí depois de tudo isso, veio esse episódio. Ele deu tempo para você cuidar do seu filho, né? Dos seus filhos, né? Realmente é um testemunho, né, edificante, difícil, porque nós não queremos perder, né, pastora? De maneira alguma. Você pode ter 10 filhos, você não quer perder nenhum. Agora imagina você sabendo que você vai perder um filho. E esse sabendo, pastor, pelo que eu vejo, que você construiu uma intimidade com Deus. E independente do que você estava vivendo ali, ou das suas falhas do passado, Deus ele continuava ali tendo essa liberdade. Eu acredito que você dava liberdade para Deus falar o seu coração, ministrar a sua vida, ministrar a sua casa. Então, ele foi te preparando dia após dia. Porque assim, ouvir a voz de Deus é maravilhoso, mas é muito difícil. É muito difícil quando Deus fala pra gente, ó, você vai perder alguém. Mas nós cristãos, nós temos essa convicção e a certeza de que Ele sempre está no controle de todas as coisas. Amém. Ainda que seja algo que realmente vá nos causar muita dor. E eu admirei muito essa intimidade sua com Deus. Porque a gente só consegue ter uma conexão com os nossos filhos quando primeiro a gente consegue, quando primeiro a gente tem uma conexão com Deus. Porque nós, mulheres, nós geramos vidas. E nós geramos porque Deus permitiu. Uhum. Então, assim, a conexão com os nossos filhos depende daquilo que nós buscamos em Deus. E nós ficamos por aqui com esse testemunho lindo, maravilhoso. E eu agradeço muitíssimo, pastora, por você ter essa plenitude do Espírito Santo para contar um testemunho tão maravilhoso. É um testemunho triste, sim, triste, mas é um testemunho maravilhoso, porque você passa para a gente a certeza e a convicção do Deus que você serve, Amém. Que nós servimos. Amém? Amém. Deus abençoe, pastora. Amém.